Olá, olá, queridos! Seguimos nas nossas listas, começando as prévias de temporada, né? Queira ou não, também funciona como uma grande prévia esses vídeos, um pouquinho mais para a esquerda aqui. Funciona, queira ou não, como uma prévia esses vídeos, porque a gente vai falar de jogadores de uma maneira superlativa, né? Bom, ruim, bust, explodindo. E este vídeo é o par dos jogadores que tendem a explodir, né? O chamado Breakout Year. O vídeo do Breakout Year, ou seja, jogador que vai dar um estalo, tipo o Ronaldo no Barcelona, por exemplo, sei lá, algo assim. Tô com Copa do Mundo na cabeça, eu pensei isso. Mas um jogador que dá um salto muito grande de produção de um ano para o outro, como foi o Drake May no ano passado. O oposto desse vídeo é este vídeo aqui, que está aberto para todo mundo, que é o que estão caminhando para ser bust, para serem embuste, para serem farsas. Não estou com o carimbo já, pá, bust. Não é isso. Mas eles estão frustrando as expectativas. Essa é a descrição, inclusive, de embuste. Você acha que é uma coisa, acaba sendo outra, e está sendo outra, no caso de alguns desses. Alguns, inclusive, eu já até poderia colocar o carimbo de bust. Eu só não vou fazer isso em respeito ao fato de que eles ainda estão em contrato de calouro, mas que estão mais para lá do que para cá. O primeiro da lista ainda tem esperança, e a gente vai começar daqui a pouquinho. Antes, eu peço a você, para que se você gosta de NFL de verdade, você tem que se inscrever nesse canal, hein? Porque a gente não para nem em julho, um monte de vídeos antes mesmo dos training camps começarem. A gente tem o 32x32 em breve, com 32 times, tendo 32 vídeos, boa parte deles para os membros. Então venham conosco, se inscreve aqui, não custa nada, de graça. Clica aqui embaixo agora, você vai esquecer depois, hein? Clica agora. Vamos começar, vinheta na tela, Denis! Bom, a gente começa com o Marvin Harrison Jr., que chegou como um recebedor muito completo aí na NFL, jogando muito bem em Ohio State, sendo filho de uma lenda, mas neste momento o Marvin Harrison Jr. está sendo mais Mick Schumacher do que qualquer outra coisa, né? Porque a expectativa é grande, mas a realidade está bem longe disso. O Marvin Harrison Jr. teve 885 jardas no primeiro ano, ou seja, não bateu 1.000, 608 no segundo ano e só jogou 12 partidas por conta de concussão, apendicite e lesão nos dois calcanhares. Enquanto isso, o Trey McBride é o melhor tight end da NFL para muita gente, embora tenha o Brock Bowers, claro. O Michael Wilson até que produziu. Vamos ver agora com o Mike LaFleur nesse ataque. Mas é um ataque que não vai ter quarterback, né? Sabe Deus quem vai ser quarterback desse time. Carson Beck, Jacob Brissett. A tendência é não ter tanta ajuda. O Marvin Harrison, como não teve o pai dele nos Colts em 96, 97, até o Peyton chegar em 98. Mas era considerado o melhor recebedor de sua classe. Uma classe que tinha o Malik Neighbors, né? Que tinha o Brian Thomas, que foi bem no primeiro ano, depois acabou caindo de produção. E até agora, o Rome Odunze, e até agora o Marvin Harrison Jr. não passa perto de ser o melhor recebedor dentre esses todos. O segundo nome da minha lista, por enquanto, ele está no Indianapolis Colts. Eu estou gravando antes da minha mudança, para esse vídeo ao ar durante a minha mudança de apartamento. Pode ser que ele seja trocado? Pode. Eu acho difícil alguém querer esse projeto. O que eu acho que poderia acontecer é o Green Bay Packers ir atrás dele, por exemplo, que os Packers adoram um quarterback que ninguém quer mais para dar uma lapidada no cara como reserva e depois tentar aí vendê-lo, quem sabe, com uma troca, algo assim. Isso acontece desde a época do Brett Favre, né, basicamente. Aconteceu agora há pouco com o Malik Willis, embora ele tenha saído na free agency. E esse cara é o Anthony Richardson. Foi a quarta escolha do draft 2023, ou seja, 23, 24 e 25. São 3 anos. E o histórico do Anthony Richardson é medonho. Medonho. Teve aquela lesão no olho, coitado, que ele sofreu no aquecimento. Teve a terceira descida que ele pediu pra sair porque ele tava cansadinho, né? Tava cansadinho, ele pediu pra tomar uma aguinha. Isso pega mal pro quarterback, né? Meu Deus do céu. Entre outras questões. Você deve se recordar que em agosto do ano passado eu fiz uma breve análise tática aqui em relação ao pré-snap do Anthony Richardson, mostrando como ele estava anos-luz de distância de ser um quarterback minimamente funcional lendo defesas. Não estou exagerando. Tem jogador profissional de Madden que lê melhor defesa que o Anthony Richardson, e isso é assombroso. Não pode ser assim. Ele não consegue diagnosticar que tem um blitzer de um dos lados, que é uma overload blitz, que tem 5 malucos vindo de um lado da linha, e fazer o slide, o ajuste da linha ofensiva para a linha ofensiva deslizar para aquele lado e protegê-lo. Isso é básico, né? Então, assim, tá complicada essa questão. 11 touchdowns e 13 interceptações. É um reserva hoje, tem a questão das lesões também, não consegue parar em campo. E por mais que fosse um projeto físico incrível, de coisas que não se ensina, ele chega na NFL com só uma temporada como quarterback titular em Flórida. Foi uma aposta do Indianapolis Colts e uma aposta que acabou sendo um grande tigrinho aí para a equipe de Indianápolis, né? Na prática acaba sendo isso. A sorte dos Colts é que conseguiu o Daniel Jones. Esperamos, claro, que o Daniel Jones volte saudável. O Daniel Jones é o titular em 2026. Agora esse aqui eu tô tranquilo, durmo tranquilo todos os dias, porque eu avisei que ia dar ruim. Kyle Coleman, escolha 33 do draft 2024.
No ano de calor, ele teve 19 jardas por recepção, muito porque era acionado, sobretudo, em bolas contestadas no perímetro. E isso é o que ele faz bem, tá? O Keon Coleman no perímetro em bola contestada. Mas acaba aí. Acaba aí. É o famoso one-trick pony. Correndo rota, criando separação, drop por falta de concentração. É uma tragédia. Faz muita recepção com o corpo, mais do que deveria. Então, o Buffalo Bills agora saiu, claro, o Stefon Diggs já há algum tempo, e chegou o DJ Moore. Isso, claro, tira espaço do Keon Coleman, que, queira ou não, já perdeu espaço para Shakira, né? Porque o Khalil Shakir já tinha ganho bastante espaço, sobretudo em volume. O Keon Coleman, embora seja escolha 33, putz, um bust da segunda rodada, curte. É um bust da segunda rodada, foi escolha 33, foi a primeira escolha da segunda rodada. Então acho que dá para falar dessa maneira. Próximo da lista, Myles Murphy. Esse eu também avisei, esse aí eu tô dormindo tranquilo. Draft 2023, escolha 28. São 2 anos inteiros basicamente sem ser titular, né? E sem nem de perto ter sido a resposta na posição de edge rusher para os Bengals. Porque o Trey Hendrickson continuou como titular e o Shamar Stewart foi draftado na primeira rodada em 2025. Também não produziu muita coisa, mas também não vou colocar o Shamar Stewart aqui nessa lista, né? Só um ano, não é justo colocar que o cara tá a caminho de ser bust. E também para complicar ainda mais, por mais que tenha saído o Trey Hendrickson, chegou o Boye Mafe. Então você deve ter o Shamar Stewart de um lado e o Boye Mafe, esse Seattle Seahawks, do outro. Ou seja, a contagem de snaps do Myles Murphy vai ser bem diminuta, tá? O terceiro ano dele acabou sendo o melhor, 5 sacks e meio, mas Cincinnati não exerceu a opção de 5º ano de contrato. A tendência é que 2026 seja o último ano do Myles Murphy nos Bengals e talvez com uma chance de ser titular na NFL. Para terminar, o 6º e o 7º, aqui com a minha colinha, que eu não vou saber de cor onde os caras foram escolhidos, né? Xavier Legette, wide receiver dos Panthers, escolha 32. O mundo ideal é que ele fosse o principal alvo do Bryce Young, né? Ele teve um festival de drops, mas esse aí... Lembra quando tinha aniversário de emissora da SBT, da Globo? Festival 25 anos. Festival de drops, oferecimento com o Xavier Legette, uma coisa impressionante. E aí, em 2024, foram 84 alvos, caiu para 64 alvos no ano seguinte, de 497 jardas caiu para 363, e o Carolina Panthers apostou, muito bem apostado inclusive, no Tetairoa McMillan no top 10 do draft do ano passado. Tetairoa McMillan foi um grande recebedor, o melhor recebedor calouro do ano passado, da temporada de 2025, vai ser o alvo número 1 do Bryce Young, e para complicar para o Legette teve a ascensão do Jalen Coker, né? O Jalen Coker acabou aparecendo aí como um segundo alvo em potencial, e o Legette ficou de xeres. Tadinho do Xavier Legette. Esse X, que aliás é pronunciado Xavier, né? Sempre muito difícil pronunciar esse X. Professor Xavier é professor Xavier, será? Não tenho a menor ideia como falar professor Xavier em inglês, porque eu acho que eu nunca vi X-Men em inglês, nem um desenho. Minha esposa gosta muito do X-Men que passava no SBT de manhã. Eu já sou mais fã do Homem-Aranha que passava na Fox Kids e no Plim Plim, que é o Homem-Aranha do meio dos anos 90. É muito bom aquele Homem-Aranha. Putz, aquele desenho do Homem-Aranha é muito bom. Tem no Disney Plus, pra quem quiser assistir. É isso. Pra terminar, o Nine. O nosso glorioso Nine, com aquela pintura ridícula que ele faz na cara. Não tem um amigo pra falar que não tá legal aquilo? Porque assim, se você é um edge rusher, um defensive tackle, você dá porrada em todo mundo, enfim, ou até um linha ofensivo, você quer intimidar o adversário, você pinta toda a cara, eu vou pra guerra, eu sou o Schwarzenegger contra o Predador. Ok. Mas você é um quarterback, você fica lambuzando a cara, parece, sabe aquele menino na Copa do Mundo que o Galvão vira e fala, que lambança que você tá fazendo, amigão? É tipo, por que ele faz isso, cara? Por que ele faz isso? Alguém me explica qual é a causa, motivo, razão ou circunstância dele ficar pintando a cara toda daquele jeito? Não é legal, não intimida ninguém. Se eu sou um defensor, eu vejo aquela coisa na risada. Entendeu? Mas enfim, J.J. McCarthy, campeão do college em Michigan, trabalhando muito bem sob pressão, trabalhando bem no meio do campo, em rotas mais curtas. E era um encaixe legal em Minnesota. Aí ele machuca na pré-temporada. Tem um jogo de pré-temporada só contra os Chargers, se eu não me engano, ele machuca. Não joga a temporada de 2024. Aí vai lá o Sam Darnold, tem uma sintonia incrível com o Justin Jefferson, mas fora de casa contra os Lions e depois contra os Rams, o Sam Darnold vê fantasma até não poder mais, parece que estava na casa fantasma do Mario. Que Mario? Do videogame. E aí o Sam Darnold não tem um contrato renovado com os Vikings. E antes que alguém fale que isso é obra de engenharia pronta, tava certo. Porque, pô,
Se você é general manager dos Vikings, depois do que você viu contra os Lions no Sunday Night Football que valia a divisão e a folga, e o jogo seguinte, por que você renovaria com o Sam Darnold se você tem um quarterback em contrato de calouro com potencial, voltando de lesão, e que seria o titular? Show? Não show. Nada show. Tipo o Joaquin Phoenix no Gladiador. Não show. Com certeza não show. Rating de 57,9 nos primeiros 6 jogos como titular. O quinto pior início de carreira do século para um titular. O Sam Darnold teve 14 vitórias em 2024. Não tem 14 vitórias na carreira o DJ McCarthy, embora a vitória de quarterback seja uma estatística sempre que precisa do restante. E o grande ponto, a grande virtude do Justin Jefferson, que é aquelas rotas que quebram para dentro em profundidade, em média e longa distância, dig, conceito dagger, post, o J.J. McCarthy não consegue antecipar um passe no meio do campo. É uma tragédia, ele não consegue antecipar um passe no meio do campo. Kyler Murray no mercado, J.J. McCarthy indo potencialmente para o 3º ano, lembrando que ele perdeu jogos ano passado. Lembra? Teve Carson Wentz, teve Max Brosmer, e aí Minnesota vai atrás do Kyler Murray no contrato de 1 ano. E a tendência é que o J.J. McCarthy não ganhe essa competição de titular e que o Kyler Murray seja o titular dos Vikings e o J.J. McCarthy caminha para ser bust. Já é bust? Não. Mas é sabor bust, né? Dá pra falar isso. Faltou alguém? Não vale quem foi calouro no ano passado, tá? Ah, mas o J.J. McCarthy é um semi-calouro. Não, ele teve 2 training camps, né? Pelo amor de Deus. Falar que o J.J. McCarthy foi calouro no ano passado, acho que é um pouquinho demais. Se faltou alguém, coloque aí nos comentários. Se você acha que Tio Kurt exagerou com algum desses, coloque nos comentários também. Se você acha que algum desses não deveria estar, coloque nos comentários também. E lembrando que tem um outro vídeo, tem o contraponto disso aqui, que são jovens que tendem a explodir. Esses jovens são jogadores que você já conhece? Provavelmente não, porque senão, né, não teria graça eu falar de jogadores que já explodiram. Eu não vou virar aqui e falar, Brock Bowers vai explodir. Não, com certeza absoluta não é o caso. Né? Mas a gente separou também alguns jogadores que tendem a ter o seu breakout year, explodir na próxima temporada. Christian Gonzalez, também não. Todo mundo já conhece, todo mundo já sabe que é um bom jogador. Né? Chegou a brigar para ser calouro defensivo até acabar machucando. Fizemos sobre o Será que Podíamos? Um beijo carinhoso. Para mais conteúdo, assina o Like Plus, venham conosco. Tem muito conteúdo. No primeiro comentário tem os vídeos para os membros, e custa só R$8 por mês. Beijo, beijinho, beijinho e até a próxima. Tchau!